Agora nós vamos entrevistar o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o Dr. Sérgio Roque. Dr. Sérgio, o que a sua fala hoje traz, agrega para os municípios? Nós temos um aumento da criminalidade na nossa região e quais seriam essas soluções também? É verdade. As estatísticas criminais do Estado de São Paulo, mais especificamente da Secretaria de Segurança Pública, acusaram um aumento da criminalidade nas cidades do interior paulista, principalmente nas cidades pequenas. Então há necessidade de se montar uma estratégia para que esta criminalidade não aumente. Todo efeito tem sua causa. Então nós vamos conversar com os delegados de polícia aqui, já conversamos com os delegados para descobrir as causas do aumento dessa criminalidade. E a partir daí montar uma estratégia eficiente que possa combatê-la. Esse é o objetivo. Doutor Sérgio, uma coisa que nós notamos muito nos municípios, inclusive os municípios pequenos, é que o tipo de crime é diferente, né? Enquanto nós vemos roubos, furtos, nós vemos muita agressão, lesão corporal, homicídios, inclusive com o uso de armas brancas, né? Tem muitos casos assim no português, claro, o cara é morto a paulada, o cara é morto a facãozada. O senhor acredita, né, que a melhoria desde a base, isso auxiliaria a diminuição também da criminalidade, você formar cidadãos melhores e mais conscientes? É verdade. A criminologia já nos indica isso. Que para melhorar, nós precisamos dar escola, né, por consequência a educação, melhores condições de trabalho, lazer, para que a personalidade do indivíduo ela seja bem formada e não mal formada. E a igreja é muito importante, a família é muito importante nessa fase, né? Mas a polícia, na realidade, ela vem combater os efeitos, né? Ela combate os efeitos, as causas têm que ser combatidas por outros organismos sociais, né? A prefeitura, o Estado, a polícia combate os efeitos, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, procurando detectar os efeitos. Agora, você falou uma coisa muito importante, a criminalidade do interior é diferente de São Paulo. Enquanto São Paulo, os índices aumentaram com relação a roubos, né? Que é a subtração da coisa alheia mediante violência, né? No interior não. No interior, por incrível que pareça, aumentaram os homicídios. E as causas dos homicídios, elas são muito diversificadas. As estatísticas do Departamento de Homicídio mostram como primeira causa o passional. Interessante, né? O passional. E a bebida. O álcool é um problema muito sério. Tanto é que em localidades em que os bares fecharam mais cedo, fecharam às 10 horas, diminuiu bastante o índice de criminalidade. E observamos também que a maioria dos homicídios se dá numa distância entre o bar e a casa, num raio de 100 ou 500 metros desses locais. Então, o álcool influencia muito na prática do homicídio. Agora, eu gostaria até da opinião do senhor, não sei nem se o senhor pode comentar a esse respeito. Na cidade de Mirassol, há esse toque de recolher para os mais jovens, né, que não podem mais estar na rua passado o período, acho que das 10 da noite, eu acredito. O senhor acha que isso ajuda, se é uma medida muito radical, ou o que seria mais eficaz nessa situação? Porque, infelizmente, os jovens estão entrando cada vez mais cedo na criminalidade, começa com vadiagem, aí entra na droga, que é outro problema. O senhor acha que medidas como essa ajudam? Em alguns certos aspectos, sim. Eu acho que é uma medida extrema, realmente você falou com toda razão. É uma medida extrema. Mas se o juiz lá tomou essa medida, é porque ele vislumbrou a possibilidade de, com ela, melhorar um pouco as condições da criminalidade da região. Realmente, o jovem precisa ter um certo acompanhamento, né? Não pode ter uma liberdade absoluta. E eu acho que é isso que esse juiz lá, e em quem eu comungo da mesma opinião dele, eu acho que deve ter a sua limitação. O jovem deve ter a sua limitação, né? Não pode ficar. Eu me lembro do meu tempo de juventude, né? Não é o seu tempo, você é mais moço que eu, mas meu pai falou, às 10 horas da noite você fica em casa. E a gente cumpria rigorosamente. Hoje não, hoje 10 horas o jovem sai de casa para ir na balada. E ele está muito. E o jovem ainda não tem aquela personalidade formada, né? E por isso que eu acho louvável essa medida do juiz, no sentido de não permitir que os jovens permaneçam depois das 10 horas, né, ou meia-noite na rua. Não é política, a medida não é política, mas é uma medida eficaz.